boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho então sobre suicídio. Há um paradigma de que não se pode falar em suicídio, não é mesmo? Quantos de nós se fala não, é algo que é um tabu, que a gente não pode falar. Mas trouxe alguns dados só de curiosidade para que já desperte dentro de nós a vontade de falar sobre isso. Então, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, suicídio é um caso de drama público. Trata-se mais ou menos de uma calamidade pública. Estima-se que mais ou menos 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Por ano. A cada 40 segundos, uma pesquisa feita aqui no Brasil, alguém comete suicídio no mundo. As taxas de suicídio subiram 60% nos últimos 45 anos. Quase a metade. Por ano, em todo o mundo, será que são só homens que cometem suicídio? Será que são só mulheres que tentam suicídio? Não. Cada vez mais está crescendo o índice de crianças, menos de 15 anos cometendo suicídio, e idosos, acima de 70. A gente sempre estima ali, o comum, né, que todo mundo fala, é entre 20 anos, 18 a 40. É o que mais acontece. Mas nos últimos 10 anos vem crescendo monstruosamente o número de crianças e o número de idosos acima de 70 anos. E o que leva a tal? São vários fatores, né? Que é isso que a gente vai conversar hoje. Que é dramas da vida. Eu ainda colocaria dramas do dia a dia. A vida a gente vive todo dia, não é? E o drama é todo dia. Ou a nossa vida é linda, maravilhosa, todo mundo tem problema, não é? Suicídio acontece quando o nosso copo emocional tá muito cheio. Cabe mais alguma emoção cabe mais água quando o copo tá cheio? Não cabe. A hora que cair mais uma gota, transborda, não é? Nossas emoções também são assim. Recentemente, eu trabalho no Blumenau, num hospital. Recentemente, eu fui atender um jovem de 17 anos que tentou suicídio no pronto-socorro. Ele tomou um monte de medicações fortes. Eu perguntei para ele, né, não aquela forma, por que você fez isso? Não, de outro jeito, né, com que ele ficasse à vontade para contar. E quando ele disse assim, eu não quero acabar com a minha vida. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu não quero. Só que eu estava tão atordoado com tanta gente falando no meu ouvido, faz isso, não sente aquilo, faz isso, faz daquela forma. Tem que procurar isso, tem que fazer tal. Ele estava tão cansado de todo mundo querendo mandar e dar palpite, pressionando ele a fazer as coisas, que ele tomou medicação para dormir por 1 semana. Ele falou, não quero morrer, eu não queria me matar. Não era isso que eu queria. Eu só queria dormir por uns 5 a 7 dias, para parar de escutar aquelas vozes gritando na minha cabeça. Eu pensei, será que são espíritos, né? Eu falei, mas quem é que fica gritando com você? Minha família, meus amigos. Ele deu um exemplo, né? Um manda eu ir para a direita, um manda eu ir de reto, outro manda eu para a esquerda, outro manda eu sentar. E aí? Ele não conseguia dizer eu não quero, não conseguia rebater, conseguia falar e não conseguia fazer o que ele gostaria. E aí? Mas é muito jovem, Jaque. Hoje em dia, a adolescência tá tudo virada. Não. Se está tudo virada de cabeça para o ar, é culpa nossa. É culpa nossa, adultos de hoje, com mais de 25 anos, que já somos pais, que estamos educando as nossas crianças diferente. Na verdade,
estamos deixando as nossas crianças tentarem nos reeducar. Esses dias, vendo uma palestra de uma psicopedagoga, ela falava que, antigamente, nós tínhamos a psicoterapia do não, a psicoterapia do resolve você, a psicoterapia do vem cá. E quando a gente falava vem cá, a gente já sabia que o pau comia, né? Ou o que tu tá fazendo? E aquele beliscão lá latejava bem fundo, não era? Hoje em dia, quando se tem qualquer problema, qualquer na creche, desde pequeno, o que a gente faz? Fulano tá lá, brigando, discutindo, chorando. O que a gente ensina para a criança que não precisa chorar, não precisa gritar. Chorou 2 vezes, a mãe dá. Chorou 2 vezes, a mãe faz. Não é? Antigamente, quando eu fazia alguma coisa na escola que não era correto fazer, era pouquíssimas vezes, gente, que eu era assim, um amorzinho, uma fofa de criança. Quase não fiz nenhuma arte. Mas às vezes a gente retrucava professor e ali na reunião de escola, entrega de boletim, eles sempre elogiavam, mas tal dia deu uma retrucadinha daquela, vem aqui no quadro, não vou não, mas eu tô te mandando, tu não me manda. Hoje em dia é tão normal, não é? Olha ali, ó, é independente, não é? Antigamente, a gente ficava de castigo. Antigamente, meu avô fazia com que eu sentisse vergonha daquele ato e fosse lá pedir desculpa para a professora. E para quem fosse. Hoje, é uma ofensa os nossos filhos fazerem isso, não é? E na primeira crise dessa criança, que não consegue lidar com pequenos conflitos, com primeiras brigas, com primeiras discussões, são 2 caminhos. Ou eu saio de casa, ou eu sou enquadrado dentro de um transtorno, de uma síndrome e sou medicado. Não é? Por quê? Na primeira rompante de birra, por um você não pode fazer isso, por ele não conseguir controlar uma situação. Não repara não. É hiperativo, ó. É assim desde que nasceu na minha barriga lá, ó, já se mexia, virava e chutava um monte. Não é? Não. Na primeira crise, antigamente, que a gente lá fazia o quê? Eu quero. O que nós fazia? Levanta daí. Você quer o quê? Laço. Não é? Eu lembrava certinho assim, ó. Minha avó me chamava. Como eu era menorzinha, ela falava neném. Eu ficava pensando assim, ó, não é comigo. Meu avô só falava assim, ó. Só eu já picava a mula. Porque eu sabia que se ele colocasse o pezinho no chinelo, era só um pé que ele colocasse, porque o segundo já estava na minha bunda. E eu nunca apanhei. Porque que não é porque ele não conseguia me pegar. Eu ficava pensando, essa dor eu não quero sentir, não. Não que eu saiba lidar com todos os conflitos, não. Mas eu sei entender que isso faz parte da vida e que a gente precisa de ajuda. Conversar com alguém, falar, buscar entender o que a gente está sentindo. E hoje em dia não busca se entender mais. Outras formas que levam ao suicídio. Quando a gente é criança, que a gente brigava por um brinquedo, a gente ia lá e reclamava pro pai e pra mãe, não ia? O que o pai e a mãe falava? Primeiro, nem dava bola, né? Segundo, vai lá, se vira, pede desculpa, se entende com ele, não era? E criança lá, vai lá, até hoje em dia eles ainda fazem, alguns ainda fazem. Brigam um pouquinho, do nada tá falando 5 minutos, já estão brincando de novo. Se perdoa muito fácil. Que criança, algumas entendem assim.
que é mais fácil para mim? O que é mais valioso, vantajoso para mim? Eu brigar, ficar de castigo, não poder brincar com o que eu quero, ou fazer as pazes, tá tudo bem de novo, isso vai acontecer 500 mil vezes. Hoje, nas primeiras brigas de relacionamento, os jovens estão tentando suicídio. Que não se tem mais esse de vai lá você e resolve. Mãe, não é? Ó, não quero saber. Foi você que brigou com ele, foi você que cuspiu, foi você que chutou. Vai lá você pedir desculpa para ele. Hoje em dia ainda, mais, a gente já pegou, ó, como os filhos reeducam. A gente já vê netos, filhos, sobrinhos, afilhados fazendo e a gente vai se acostumando com isso. Primeira discussão que a gente tem dentro de casa, a gente faz o quê? Busca no suicídio uma forma de resolver aquilo. Eu não estou conseguindo resolver, eu não sei o que está acontecendo, entro numa, não é uma crise, mas denominada padronização de crise. Eu não estou conseguindo conversar, não conseguindo tolerar, não estou conseguindo me relacionar. E é isso que está acontecendo. Quando esse jovem falou para mim, não quero me matar, ele falou, não quero, eu sou muito jovem, eu quero fazer isso, isso, isso. Ele me deu assim, ó, uns 10 planos que ele tem para fazer na vida dele. Eu só queria que eles parassem de me atormentar. Não aguentava mais. Antes de liberar qualquer paciente que chega no hospital, eu busco falar com a família. Para entender, naquela família, o que está acontecendo. Não só adolescente, todas as idades. É a família que é o suporte, não é? O que a gente cresceu aprendendo? O quê? A família é nossa base, a família é nosso pilar. Mas é no primeiro problema, no primeiro conflito, não quero saber disso não, resolve tu aí. Não é? Não quero essa responsabilidade para cima de mim, não. Meu, de novo, eu já falei, tem que fazer assim, 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 assim. Só que este eu já falei para você fazer é a minha visão. Não é o que vai fazer bem para o outro. E a gente quer o quê? Colocar a goela abaixo. E muitas pessoas não conseguem dizer eu não quero. Acabam fazendo e acabam adquirindo tantas outras doenças por causa disso. Só para não entrar em conflito. Traição. Quantos de nós, quando a gente fala em traição, lembra somente de traição extraconjugal, não é? Sendo que nós somos um país, um dos únicos, que a traição é quase um crime. Fora do Brasil, quantos homens têm 20, 30 mulheres? E elas todas se dão basicamente quase que bem. Tudo bem, Jaqueline. Ok, concordo. Pela lei natural e crença, que talvez por um bom senso não seja justo. Não é? Que se o homem pode, a mulher também pode. Não é? Não é? Sendo que são condições, são regras impostas. Só que a gente quer posse. E quando se é traído por amigo, quando alguém passa a perna na gente, a gente pensa o quê? Ah, nunca mais vai fazer isso comigo, não é? Ou a gente se vê perdendo um bem. É como se o companheiro fosse nossa posse, o nosso bem. E eu estou perdendo algo valiosíssimo. E a gente acaba não vendo outra saída, a não ser, não quero mais viver. Não sei mais viver sem essa pessoa. Há um ano atrás, em setembro do ano passado, uma amiga minha me ligou. A gente tinha perdido o contato por um tempo. A mãe dela havia se separado do pai dela fazia uns 5 anos, mais ou menos. E a mãe dela tinha encontrado um outro relacionamento. Com menos conflito, aquele relacionamento que ela sempre sonhou. Depois, né, em consultas, a gente foi vendo que era o que ela sempre almejava.
Aquele de abrir a porta do carro, de escolher um bom vinho, fazer um jantar agradável, romântico, cavalheiro. Coisas que ela não teve quando jovem. Foi um relacionamento de curto período e do nada ele chegou para ela de um dia para o outro, um dia eles estavam super bem, no outro ele foi buscar ela no trabalho e terminou o relacionamento. Ela foi para casa e tomou todas as medicações que ela teve acesso. Passou mal e foi para o hospital. Iria adiantar a gente chegar lá, logo ali nos primeiros dias e falar: segue tua vida. Você tem netos. Sua filha mais nova está grávida. Iria adiantar? Dar esse choque de realidade? Iria adiantar um julgamento? Não iria. Eu chorei junto com ela, dei valor àquela dor, respeitei o momento dela. Semana retrasada, foi agora em agosto, encontrei ela numa outra casa espírita que a gente foi divulgar o fórum, e ela veio e me abraçou, forte, e ela falou assim para mim, ó, que engraçado, né? Como a vida é engraçada. Eu falei, o que foi? O que nisso tudo foi engraçado? Ela está super bem. O que tudo, né? Assim, engraçado como a gente valoriza as coisas erradas às vezes, né? Eu falei, o que você valorizou de errado? Ela falou assim para mim, eu valorizei os sentimentos e as palavras erradas. O que ela estava sentindo não estava errado. Só que a gente supervaloriza. Ela precisava chorar, precisava falar. Ah, Jaque, mas assim, ó. Isso daí para mim é tudo besteira, porque quem quem manda cartinha dizendo que vai se suicidar, quem vai pesquisar a forma de se suicidar, e quem toma remédio é só para chamar atenção. Eu colocaria esse chamar atenção naqueles letreiros tipo lanchonete, assim, ó, bem grande, que fosse visto assim, ó, de longe. Sabe aquela luz de danceteria no céu? Aquela luz do Batman. Aquela luz do Batman todo mundo sabe, né? Do filme. Eu escreveria lá. Estou chamando atenção. Sim, mas não é da forma que a gente conhece. Eu estou chamando atenção que eu quero falar, eu quero conversar, eu quero que de alguma forma alguém me ajude. E às vezes a forma de eu falar é, eu não quero mais isso para minha vida. Tá bom, então não quer? Faça alguma coisa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para o meu filho. Hoje em dia, com 5 meses de idade, o que a gente está fazendo com uma criança? Colocando lá no bebê conforto e fazendo o quê para ele? Assiste Galinha Pintadinha, meu amor. A mamãe vai olhar novela. Não é? Começa a chorar, o que a gente faz? Liga Baby Shark para a criança hoje em dia. Com 5 meses de idade, eles estão o quê já? No celular assim, ó, com o dedinho. Com 2 anos, estão dando com o celular na tua cabeça se tu não entregar o celular. Não é? Imediatismo. É algo que está dentro de nós. E a gente quer, eu quero agora. Eu quero que isso se resolva agora. Eu não espero. Eu estou no hospital há 9 anos. Estou na CIU há 9 anos. E nesse período, eu aprendi algo que eu dei a cara a tapa para aprender. As coisas se autorresolvem. Eu não preciso falar nada às vezes. Só preciso me aquietar. Preciso sentar. Preciso respirar. Preciso sair porta fora quando está tudo pegando fogo aqui. Porque se eu bater de frente aqui, nossa. Depois, numa outra situação, é como... Gente, é mágica. Eu falo, é mágica. Uma outra pessoa vem e fala uma coisa, algo que eu precisava resolver, parece assim, ó, que tudo vai se resolvendo e eu não preciso fazer nada. 2 pessoas brigando, o que a gente vai fazer? Né? Quem que eu vou defender? Ninguém. A gente só precisa, às vezes, parar e escutar. E deixar. Intervir aqui, falar uma coisinha ali. A gente não precisa entrar num confronto.
E às vezes é esse confronto que a gente busca, que a gente quer engolir, né? Porque o confronto é quando o nosso orgulho está aqui em cima, não é? A gente já não tem mais nível de culpa. As nossas doenças já estão tão afloradas, tantas doenças gástricas tão afloradas. Nossa energia já está... Essas horas eu fico imaginando um vulcão, já não é mais nem preto, um pouco mais do que preto. E a gente está ali, né? Com o nariz em pé e... Não, às vezes se autorresolve. Tentem. Tem coisas que a gente não pode perder o tempo. O time é naquele momento de falar, mas com jeito. Tem uma colega de trabalho no hospital, só esse mês, hoje é dia 20, ela tentou suicídio 4 vezes. Não fui eu que conversei com ela, foi uma outra colega. Ontem eu perguntei assim, vamos chamar a família da fulana para a gente conversar? Não, porque ela não se dá com a família. Eu falei, então tá na hora. Vamos chamar, ver o que está acontecendo. A gente não vai fazer uma cariação frente a frente. Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes está tomando uma medicação. Às vezes precisa de uma mudança na vida. Precisa de uma direção. Se ela está buscando no suicídio uma forma de solucionar um problema, vamos ajudar ela a solucionar esse problema. Hoje a Elaine me falou assim, a família vem na sexta. Eu falei, ok, que dê tempo até na sexta. Muitas vezes a gente pensa assim, é um acúmulo de problemas. Se matou porque está sem dinheiro, se matou porque terminou um casamento, se matou porque perdeu o emprego. Sim. Só que antes de buscar no ato, já vem falando há muito tempo. Eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de ajuda. Não sei mais o que eu faço. Estou perdendo a cabeça, daqui a pouco eu vou fazer uma besteira. E o que a gente faz? O quê? Eu não quero ouvir. Sério que eu estou ouvindo isso, Deus? A gente desvaloriza o sentimento. A gente desvaloriza o outro. E a gente se acha superior. Tem uma menina que eu atendi no serviço de emergência também. Bem nesses anos que a gente estava falando. Ela tomou bastante medicações. Quando eu fui conversar com ela não percebia o senso de culpa. Sempre era a mãe e a família. Falei, ok. Não tem como eu garantir que ela não vai sair dali e tentar de novo. Não tem. Mas eu não deixei eles liberarem ela sem eu conversar com os pais. Ela tinha 18 anos. Quando eu fui conversar com os pais, eu vi que ela era filha única, biológica, e ela tinha uma irmã adotiva. Só que para essa filha biológica, eles deram demais. Demais mesmo. Ela começou a trabalhar com 18 anos. Ela gastava o salário dela, o salário do namorado, o salário da mãe, o limite do cartão de crédito da mãe e o salário do pai. E o que levou ela a cometer suicídio ali, naquele momento, a buscar no suicídio uma solução, era que ela tinha feito recente 18 anos, queria fazer a carteira. Pois bem, o pai foi lá e parcelou a carteira. Nós fazemos isso, não fazemos? Sonho em ver o meu filho tirando a carteira. É o sonho dele ou é o meu? Às vezes é o dos dois, e isso alimenta e fomenta ainda mais. E às vezes é o momento da gente tirar o pé do freio. Vai ter uma condição agora de comprar um carro? Ela tem condições de pagar a carteira? Tem? Ok. Tem cabeça para? Ok. Ok, foi lá, tirou a carteira. No dia que ela foi buscar a carteira de motorista na delegacia, ela quis comprar um carro, no mesmo dia. Pois ela fez, conseguiu, e o pai foi lá e comprou o carro para ela, no mesmo dia. Sendo que, pela forma que eu estou contando, vocês imaginam que é uma família super bem-sucedida.
não é? Não é, gente. É gente como a gente. A mãe não trabalhava, era aposentada. O pai ganhava aproximadamente 2 salários mínimos e meio, e era com isso que eles viviam. Quando o pai foi cobrar dela o valor que ela tinha gasto no cartão de crédito, o valor que ela tinha gasto no cartão de crédito da mãe, e mais os documentos básicos do carro, emplacamento, transferência, e tudo que precisa pagar ali quando se compra um carro, ela não tinha dinheiro para pagar tudo isso. E ela buscou no suicídio uma forma de resolver. Nossa! Culpa de quem? De toda aquela base familiar. Culpa de eu querer naquele momento e a gente não saber dosar. Não é só explicar, não é só compreender. Eu não corrigi, não briguei com ninguém. Chamei atenção, sim. E encaminhei os 4 da família para fazer acompanhamento. Para os 4 conseguirem se reorganizar. Porque nada termina em dinheiro. Nem tudo se resolve com dinheiro. Outro caso que leva muito ao índice de suicídio é condição sexual. Já que estás errada, o termo certo é opção. Me prova. Me prova que quando a gente nasce, eu optei por isso. Eu optei em nascer na pele de mulher, gostando de outra mulher. Me prova. O Espiritismo nos fala, me leva a crer, que é uma condição. A gente precisa vir para evolução, para aprendizado, para dar valor, muitas vezes. Tudo é uma questão de evolução. Não, mas eu não admito que o meu filho se relacione com outro rapaz. Por que você não se admite? O pai de um paciente me falou isso. Com 15 anos, ele chegou, ele tem 16 hoje, no café da manhã de domingo, e falou sobre si, falou sobre o que ele sentia. Como que estava a vida sexual, a parte sexual dele no início? E o pai não aceitou. Por quê? Porque eles eram de uma família super conhecida na região. O que vão pensar da minha família? O que vão pensar do meu filho? Não pensou em tudo que ele poderia estar passando. E trouxe ele para medicar. A sorte minha e do paciente, do rapaz, eu não digo azar, mas como eu falo, a natureza se resolve. Ele buscou um psicólogo, medicação. Eu trouxe aqui porque você precisa medicar o meu filho. Falei, primeiro que a gente não medica, não é? A gente medica com palavras, com orientação. E é isso que a gente vai fazer. E ele está super bem. Hoje, quando ele entra no consultório comigo, nós 2 rimos. Ele pintou o cabelo da forma que ele gostava, cortou o cabelo da forma que ele gostava, não da forma que o pai queria. Foi com ele que eu trabalhei? Não, foi com os pais. Com ele também, para enfrentar muita coisa que ele precisaria enfrentar. Para não levar, para evitar de ele ir encontrar no suicídio uma forma de alívio. Teve uma outra paciente no hospital, linda, uma menina linda, num corpo masculino, toda vaidosa, que buscou na tentativa de suicídio a autoaceitação. A família aceitava, trabalhava, todos sabiam. Mas chegou um momento onde ela não se aceitava mais da forma que ela tinha se levado. E ela buscou no suicídio uma forma de acabar com tudo aquilo. Entrou numa depressão muito profunda primeiro. Quando eu fui conversar com a família, ela não conseguia falar, porque a forma de tentativa de suicídio dela acabou despersonificando um pouquinho a parte vocal. E ela escrevia para mim. E eu perguntei para ela da seguinte forma: o
que ela sentia naquele momento, naquele corpo, vivendo daquela forma. Depois eu saí do hospital horrorizada, pensei, ai, que pergunta mais infortúnia no momento importúneo. E não foi. Foi talvez o que deu condições para ela em lutar tanto e buscar se reperguntar quem era ela, o que ela gostava, o que ela queria, se ela se amava. Demorou um tempo, bastante tempo. Ela não saiu do hospital conversando e falando como nós conversamos e estamos falando aqui hoje, mas ela saiu do hospital com um novo sentimento e com uma nova oportunidade. E ela não mudou só a minha vida naquele momento. Ela mudou a vida da família inteira. E ela viu na família inteira o amor que ela tinha, quão amada ela era. Ela era uma criança que, quando ela era um rapaz que, desde os 9 anos, já usava as roupas das irmãs. E a família acolheu. Por amor. A mãe me falou bem assim, ó. Eu não amava ela com peito ou sem peito. Eu amava ela porque ela saiu de dentro de mim. Amor. Quantos de nós não se aceita? Branco, negro, baixinho, gordinho, magrinho, ruivo, casado com Beltrano, casado com Ciclano, trabalhando não sei aonde. Porque a gente se imagina e se desvaloriza. E vai chegar no momento que a gente não vai mais conseguir. E vai buscar no suicídio isso. Em agosto do ano passado, nos Estados Unidos, um rapaz de 9 anos de idade cometeu suicídio. Foi uma notícia que correu bastante, viralizou bastante na internet, o caso de Jamel Myles. Ele tinha 9 anos e, por bullying, 4 dias depois que ele conversou com os pais sobre a condição sexual que ele gostava, como ele se sentia bem, os pais não incentivaram, mas acolheram. Normalmente, por amor. Porém, ele começou a sofrer bullying na escola, de formas pejorativas. Não aguentando, não conseguindo falar, não sendo ouvido nem percebido pelos pais, pelos professores e pelos irmãos, ele cometeu suicídio com 9 anos, enforcado. Isso viralizou. Em agosto agora fez 1 ano. Em 4 dias. Até então, ele era uma criança extremamente saudável, alegre, nunca teve problema de relacionamento com nenhum colega. Mas a partir daquele momento onde ele não se enquadrava nos padrões que nós colocamos na sociedade, por bullying, ele foi discriminado e acabou cometendo suicídio. E tantos outros conflitos que a gente tem e que a gente precisa falar. O que importa não é aonde eu moro, não é aonde eu trabalho, não é com quem eu me relaciono. O que importa é eu amo o que eu faço, eu amo quem está do meu lado, eu amo a minha família. Briga, todo mundo briga. Conflito, todo mundo tem. Desavença, todo mundo tem. Mas quando se tem amor, como diz a nossa leitura, tantas coisas se resolvem. A gente consegue ser paciente, a gente consegue aceitar, a gente consegue tolerar. E a gente consegue fazer o nível de culpa bater um pouquinho mais forte lá na consciência e o orgulho não falar mais alto. A vida, ela não tem valor financeiro. Para o espírito, não tem valor financeiro. Não tem cor, não tem tipo de sangue, não tem sexo. Para o espírito, ele só precisa de um corpo,
animado, para ele experienciar o que for preciso para ele evoluir, e amor. A única religião, a única cor, a única condição física, a única condição social e a única condição sexual que deve existir é o amor. No CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, eles atendem várias ligações por dia, por telefone, onde as pessoas falam, e eles estão ali o quê? Prontos para ouvir. E eu penso assim, que triste e que bom que isso acontece. Que triste, por que eu tenho que ligar, falar com uma pessoa desconhecida do outro lado da linha, sabe, tendo a certeza que ela vai me ajudar e que ela vai me compreender, sem me julgar. Que triste eu não conseguir fazer isso com alguém próximo, dentro de casa. Porque eu sei que vai ser um conflito, não vai aceitar, vai ser um perrengue, não é? E eu ainda vou ser julgado por isso. E que bom que pelo menos tenha alguém para escutar e redirecionar tudo isso. Toda forma de valorizar a vida é um ato de amor. Vamos valorizar. Vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar o nosso corpo. Quantos suicídios inconscientes estão acontecendo? Por excesso de velocidade, não é? Irresponsabilidade no trânsito, descuido alimentar. Quantas pessoas estão exagerando na alimentação e adquirindo muitas doenças por excesso de alimentação, excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sódio. Não é só vícios, álcool, drogas, não. Também são suicídios, também. E principalmente, quantas mágoas, quantos pensamentos estão nos suicidando? Causando AVC, causando infarto, causando doenças neurodegenerativas. São suicídios inconscientes. E a gente nem se percebe. Então, que fica o recado hoje? Pensar em suicídio, acabar com aquele problema, com aquele sentimento, faz parte da nossa natureza humana. Só que faz parte da nossa natureza também viver com pessoas, amar as pessoas, aceitar e se aceitar. Que a gente possa se valorizar e que a gente possa se cuidar. Uma ótima semana a todos e muito obrigada.